Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, mais uma vez, seja bem-vindo a esse grupo de YouTube, onde nós falamos a palavra de Deus assim como ela é. O tema de hoje é Seja Você Mesmo, seja você mesmo. Nós vamos fazer uso da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 27, versículo 28. João, capítulo 6, versículo 27 a 28. E diz assim: todos espalhe esse grupo, espalhe esse vídeo, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois a alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Muito bem, a Bíblia diz que todos nós somos chamados para um propósito, para um efeito de você fazer a vontade de Deus. Você ser aquilo que Deus quer que você seja. Você nasceu para produzir a vontade de Deus. E na caminhada da sua vida, você vai ter percalços, intempéries, provações, tribulações, o qual vai fazer você crescer. O apóstolo Paulo, ele nas suas cartas ao Coríntios, ele fala: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim, sigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus nos dotou de vários dons, Deus nos dotou de vários talentos, Deus dotou a você como o dom que, muitas das vezes, o dom que você tem é imperceptível, porém, nenhum outro ser humano tem, né? Ou é raro as pessoas terem. Claro que tem aqueles dons que são mais influentes, afluentes, mas todos temos um dom. Veja o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 7 ao 8. Romanos 12, versículo 7 ao 8. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então você vai ver aqui vários dons que qualquer ser humano pode ter. Mas, pastor, e aqueles dons do apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres, evangelistas, são dons ministeriais. Aqui está falando de dons pessoais. Então, muito bem. Eu estava vendo a pregadora Joyce Meyer, ela falando sobre a Catherine Kuhlman, falando sobre a Aimee Semple McPherson, né? Falando sobre o Benny Hinn, e ela glorificou a Deus pela vida deles. Só que a forma de Deus usar ela é uma forma que não é igual à forma deles. Por quê? Porque Deus tem diferentes tipos de dons. A Bíblia fala que há diferentes tipos de dons, mas Deus é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas Deus é o mesmo. Nesses 25 anos pregando a palavra de Deus, já pisei em muitos púlpitos, né? Muitos púlpitos, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu vejo como a igreja é diferente, a igreja tem os dons respectivos. E ela fala aqui, por exemplo, ser ministério, dedica ao ministério. Ou seja, tem pastores locais que se dedicam ao ministério. O que ensina, esmere em fazê-lo. Esse é um dos dons que eu tenho com maior afinco. Se tem um dom que eu gosto de fazer é ensinar a palavra de Deus. Não é à toa que nós estamos aí chegando a 560 vídeos de ensinamentos. De ensinamentos. E faço com prazer, com alegria,
de glorificar o nome do Senhor. O que exorta, faça com dedicação. Gente, hoje em dia nós precisamos de exortadores. Os apologetas precisam ter mais voz na igreja do Senhor. Por quê? Porque há doutrina de demônio. Recentemente eu estava vendo algumas bate-papos na internet, né? E alguns dos maiores líderes discutindo sobre a questão de doutrina, não de pecado, de doutrina. Por exemplo, eu vi Leandro Quadros, que para mim é um dos maiores teólogos do Brasil, embora seja adventista, né? Ou, sobretudo, adventista, e com uma discussão sobre doutrinas com Augusto Nicodemos, né? Sobre a quem a igreja, né, mais certa, né? Se a de Nicodemos, que é a presbiteriana, ou Leandro Quadros, que é adventista. Na minha opinião, foi um discurso um tanto quanto, não vou dizer frívolo, mas vazio, porque o que se discute são pecados. A igreja precisa fazer apologia contra o pecado, embora esses dois façam esses tipos de apologia, né? Eles defendem realmente o evangelho, confesso. São dois dos maiores teólogos que eu ouço tranquilamente, e são dois dos maiores teólogos que nós temos aí, né? Houve também um debate entre Leandro Salles e Eliseu Rodrigues, da Assembleia de Deus, Leandro Salles, da Igreja Pentecostal, um desses youtubers, né? Mas, gente, o que eu vejo é o seguinte: nós devemos ter e praticar os nossos dons para ganhar almas. Nós não podemos ficar debatendo um com o outro. O debate entre Leandro Salles, né, Leonardo Salles e Eliseu Rodrigues foi ao vivo, através de live. Um querendo debater com o outro para ver quem estava certo, quem estava errado. Acho que isso não produz um excelente fruto para o Evangelho. Pelo contrário, isso só faz esfriar a fé de muitos irmãos que querem ouvir a palavra e são pregadores talentosíssimos, né? Claro que a questão do Leandro Quadros foi uma resposta, né, que ele deu ao Augusto Nicodemos, porque, assim, gente, a Bíblia fala: examine-se tudo e retenha o bem. Eu gosto muito desses teólogos, desses filósofos evangélicos do reino de Deus, porque o que está contra a Bíblia, eu não sou a favor de jeito nenhum. Eu tenho um compromisso com a palavra, que sabe me conhece, né? A palavra de Deus, para mim, ela tem que ser defendida com todos os recursos necessários. Porque a Bíblia fala que existe doutrina de demônio. Agora, perceba bem que quem ganha almas sabe o é. O que nós devemos estar preocupados, gente, é em ganhar almas. Por quê? Porque o mundo carece de almas, né? O mundo carece de almas. Tem gente que precisa de uma palavra amiga. Claro que todos esses pastores, eles fazem isso, né? Mas, na minha opinião, todos eles deveriam se levantar contra o marxismo cultural, contra a doutrina de demônio, né? E doutrina de demônio, deixa eu falar algo para você, não quer dizer em questão de que você é pentecostal, neopentecostal, tradicional, não tem nada a ver isso, né? Você pode ser o crente mais gelado do mundo, mas se você tem uma fé em Deus, você vive uma vida santa, você vai ser salvo. Você pode ser o crente mais barulhento do mundo, daqueles que ficam passando na rua falando línguas estranhas e sapateando. Se você tem uma vida santa, ilibada, você vai para o céu. Porque não é o estereótipo, não é o arquétipo, não é o paradigma, né, da estética, e sim o coração. Né? Eu sempre falo isso, e sim o coração. Mas veja bem, o que exorta, faça com dedicação para exortar. Nós devemos ter essa consciência que a igreja precisa ser exortada, né? O pastor tem que exortar a igreja. Tem um hino que fala: pastores de rosas preguem os espinhos também. Pastores de rosas preguem o espinho também. Por quê? Porque muitos crentes só querem saber de chave de carro, chave de apartamento, chave de casa na praia,
né? Já, bom emprego, seus bons empregos. Agora com essa onda de youtuber e Instagram, quantos seguidores tem, né? Gente, e como eu falei aqui, em João 3, versículo 27, versículo 28, 29, que ele cresça, que Deus cresça e eu diminua, foi a oração de João Batista. Então essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração, porque nós vamos prestar conta a Deus pelos nossos dons. Eu vou dar conta de mim a Deus. Eu não vou dar conta do meu vizinho, da minha vizinha. Claro que eu vou levar muita gente para o céu, né, através da palavra de Deus, ganhando alma para Cristo. Mas vou dar conta de mim a Deus. Augusto de Nicodemos, ele vai dar conta dele a Deus. Leonardo Salles vai dar conta dele a Deus. O Eliseu Rodrigues vai dar conta de si a Deus. O Leandro Quadro vai dar conta de si a Deus. Então, todos nós vamos dar conta a Deus, né? Todos nós vamos dar conta de si a Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. O que contribui com liberalidade, seja aberto para contribuir, gente, na obra de Deus. Seja liberal com as pessoas, abençoe a vida das pessoas. A Bíblia fala que a alma do generoso ela prosperará. Tem gente que não quer ajudar o próximo, não sabe ajudar o próximo. Ajude o seu próximo. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você tem uma forma de servir as pessoas. Você pode ajudar as pessoas naquilo que você é expert. Todo mundo precisa de todo mundo, gente. Não há quem se glorie, né? Não há quem se glorie. Aí você vai ver a questão dos dons. Vamos para frente. A roupa de Davi não dá em Saul. Ou melhor, a roupa de Saul não dá em Davi. Foi em Samuel, capítulo 17, versículo 39. 37 ao versículo 39, né? Que diz o seguinte: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, as pessoas, os grandes pregadores, falam: a roupa de Saul não dá em Davi. Vá com aquilo que Deus lhe deu. Você sabe esse caso da Bíblia, né, tradicional, um caso clássico, onde Davi foi lutar na guerra e Saul lhe emprestou suas armaduras. Porém, Saul era um homem já formado, Davi era um, digamos assim, adolescente entrando na juventude. Então há uma disparidade muito grande. E o que ocorre? A roupa de Saul não coube Davi, porque Davi Deus deu as suas próprias armas. Então deixa eu te dizer, Deus vai te dar a você suas próprias armas. Deus não vai dar a arma de fulano, beltrano, Deus vai dar a você a própria arma. Né? Gente, modelagem, você pode modelar quem você quiser. Antigamente, quando eu era menino, eu gostava de alguns pregadores, depois jovem ou outros pregadores, mas eu sou eu mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou o que sou e sou pela graça de Deus. Sou o que sou e sou pela graça de Deus. Então, você não vai, eu não quero estar aqui imitando Kenneth Hagin, imitando Telly Osman, né? Imitando os grandes pregadores, o próprio Leandro Quadros, o próprio Nicodemos, claro, que são homens de Deus, né? O legado de Kenneth Hagin, o legado de Telly Osman, são homens que brilharam no reino de Deus, ganhando muitas almas para Jesus, né? Foram ganhadores de almas para Jesus. Mas você é você mesmo, você tem um dom especial. Você tem um dom especial, né? Seja você mesmo.
Então, o que você precisa é operar naquilo que Deus colocou para você fazer. Você não vai querer ser igual a Beltrano, a Fulano. Ah, mas ele prega bem, mas ele fala bem. Glória a Deus. Mas Deus usa na medida da sua fé. Deus lhe usa na medida da sua fé. Então, o que nós devemos ter em mente é essa sã doutrina que foi vituperiada, né, por muitas pessoas, foram afastadas de muitas pessoas. A Bíblia fala o seguinte: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite a graça aos que o ouvem. Ou seja, está em nós promover a graça da vida das pessoas. Está em nós promover o bem-estar das pessoas. Está em nós promover a identidade de Cristo na vida das pessoas. Está em nós promover o elo da santidade das pessoas. Gente, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Justiça e juízo. E não intercessais o Espírito de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Ou seja, você pode ter seu Espírito. O Espírito de Deus é uma pessoa, né? Então, você precisa ter a sabedoria de Deus. Aí ele fala o quê? Não de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a malícia. Longe de vós toda amargura. O que é amargura? Amargura é a alma amarga, a alma infeliz, azeda, né? A alma onde se só vê defeito nos outros e nas coisas. Cólera, ira. O que é cólera? O cólera é o cara que anda com raiva, aquele cara que anda espumando pelos cantos da boca o tempo todo, maquinando mal, fazendo mal às pessoas, né? Colocando olho por olho, dente por dente. Ira o resultado da cólera, né? Quando você age ensandecidamente. Gritaria. O cristão tem que ser moderado. O cristão tem que ser moderado no seu falar, no seu agir, né? E quando eu falo gritaria aqui, é obra da carne. Blasfêmia. Blasfêmia quando o sujeito ele vai agredir a Deus por algo que está dando errado na vida dele. Ele erra e quer que Deus pague o parto, né? Ele erra porque a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Deus não tem o culpado como inocente. Se a pessoa ela erra, ela vai pagar pelos seus erros. Claro que ela pode ressignificar, ela pode ter uma convergência diferente, mas a salvação é gratuita. A salvação é gratuita. A salvação você ganha a tiracolo, quando você cita Jesus de coração, mas o processo, meu amigo, o processo é doloroso e o processo ele é autêntico. Deus não tem filho prediletos, Deus não tem filha prediletas. Deus tem a sua ação predileta na palavra de Deus. Porque, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é Deus falando para mim e para você. A Bíblia é Deus nos dando direção. A Bíblia é Deus encaminhando os nossos caminhos, as nossas diretrizes. Esse que é o papel da Bíblia. Então seja você, ganhe almas. Não procure ganhar almas. Eu falo que quem ganha alma sabe o é. Não se envolva em discussão, né? O caso que eu falei aqui do Leonardo Salles, do Leandro Quadros e Augusto Nicodemos, né? Eliseu Rodrigues e Leonardo Salles, né? Pregadores conhecidíssimos, e grandes pregadores, são homens de condutas ilibadas, né? Claro que o Leonardo Salles tem o seu mérito mais pentecostal, mas Deus usa cada um da forma que Ele quer, né?
Agora, nós estamos vendo, gente, que o mundo está indo de mal a pior. A Bíblia fala que se porventura Jesus viesse, encontraria a fé na terra. Se porventura, quando Jesus viesse, encontraria a fé na terra. Sim ou não? Então nós estamos vendo uma degradação total dos conceitos morais, éticos, espirituais da sociedade. Nós devemos ter essa ideia que Jesus ele veio restaurar a vida das pessoas. Às vezes, quando você fala da igreja para as pessoas, para um amigo que não é evangélico, eles não gostam, eles querem saber de conversa de futebol, conversa de política, conversa de A, B ou C. Mas quando você fala de Jesus, as pessoas, elas, claro que elas dão uma maneira delicada de se sair, mas elas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Elas não falam isso para você, mas elas se esquivam. E aí você tem que ter sabedoria para ganhar almas para Jesus. Então, o seu dom individual, você pode ter um dom da liberalidade, de exortar, de ensinar, de aconselhar, do pastoreio. Você tem dons naturais, você tem dons pessoais. Você precisa colocar em prática. E esses dons, eles refletem a glória de Deus. Ah, pastor, não me dão oportunidade na igreja. E você precisa de igreja para fazer a obra de Deus? Ah, pastor, não estão me dando cargo na igreja. E você precisa cargo para fazer a obra de Deus? Ah, pastor, eu não estou escalado, eu não estou pregando na igreja. E você precisa só pregar, você só prega na igreja? Então, faça o melhor de você, dê o de melhor para você. Né? Dê o de melhor para Deus, né? De você para Deus. Ore mais. Gente, tem as coisas que ninguém quer. Eu vi um vídeo de pregador, as coisas que ninguém busca são o que Deus mais quer. Você santificar mais, você orar mais, você ler a Bíblia, você se consagrar mais, você jejuar mais, porque ninguém vê. Não dá status. Não queira cargo. Não queira, cargo é carga. Queira fazer a vontade de Deus. Queira fazer a vontade de Deus. Não queira cargo. Queira fazer a vontade de Deus, porque ela é boa,